Olá, seja muito bem-vinda a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente veio para falar de espiritualidade num filme denominado O Milagre. Vocês acreditam em milagre? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, mas antes da gente começar a falar do filme, deixa seu like aqui, segue a gente no canal, coloca aí a sua opinião. Se você já assistiu o filme, ou se você não assistiu, o que você acha? O que você achou da nossa opinião? Coloca aqui que a gente vai ler tudinho depois. Mas antes da gente começar, então, eu vou pedir para o Damião falar um pouquinho essa ficha técnica aí desse filme. O que acontece, hein, Damião? Vamos lá falar de O Milagre aqui na sessão Pipoca Espiritual. A data de lançamento, 4 de novembro de 2022, no Reino Unido. Direção de Sebastian Lelio, 1 hora 43 minutos. É um drama, um mistério, O Milagre. Na verdade, o original é The Wonder, adaptação de um livro de Emma Donoghue. Acompanhamos o ano aí de 1862. Uma enfermeira inglesa que é convocada por um comitê irlandês em busca de respostas sobre uma garota local que não come há 4 meses. A jovem, uma menina de 9 anos, que afirma sobreviver apenas com o maná do céu, se tornando aí uma espécie de milagre, Tati, para os adoradores locais. Então, e esse milagre, hein? Gente, o filme é muito bom mesmo. Eu tinha deixado ele na minha lista ali guardadinho, porque queria assistir numa outra ocasião. Daí o Damião falou: não, assiste. Aí fui lá, assisti. E vale muito a pena, porque a parte que ele falou, mistério, não tem nada de suspense, de terror, não é nada disso. É mistério mesmo, porque a gente não sabe realmente o que pode acontecer com aquilo. Mas antes de eu começar a falar muito aqui do filme, vamos rodar a nossa vinheta, né, gente? A nossa pipoquinha, que a gente é bom antes. Agora a pipoquinha na mão, ó, tá aqui, pipoquinha. Opa, pipoquinha tá pra esse lado aqui. Não, pra cá, aqui. A pipoquinha, pipoquinha na mão. Agora a gente consegue falar um pouquinho mais desse filme aí, meio que misterioso, né? Que chama The Wonder, mas traduziram como Milagre, tudo bem, coisas, né, que a gente tem que aturar. Vamos lá. Nesse filme, tem uma menina, uma jovem, que ela é conhecida numa cidade, ela mora distante e tal, e que todo mundo começa a visitar a menina como se ela fosse um milagre, porque ela tá há 4 meses sem comer absolutamente nada, né? A única coisa que ela faz é beber água, né? Mas ela está lá sem comer absolutamente nada. E daí, nessa cidade, não é spoiler, tá, gente? Daí é a primeira cena do filme aí, essas primeirinhas. Aí, nessa cidade, fazem um comitê religioso, né, da religião ali local, e falam, vamos ter que contratar pessoas para vigiar essa menina, para ver, né, para garantir esse milagre, né, ver o que é esse milagre. E daí eles contratam uma enfermeira de um outro país, né, para ir para lá, para ficar revezando com uma freira. Eles se contratam uma freira e uma enfermeira para elas revezarem de 8 em 8 horas para vigiar essa menina, para ver se realmente ela não come nada, né? E daí tudo gira em torno dessa enfermeira, né, da enfermeira e da menina. E daí a enfermeira revira a casa inteira, revira toda a roupa da menina, o quarto da menina e tudo mais, para ver se realmente não tem comida escondida, né? E daí ela toma várias decisões ali que a gente fica assim no filme, meu Deus, e agora? Né? E é muito legal essa questão dela ter que avaliar o porquê que a menina não está comendo. Porque ela é enfermeira, ou seja, a gente tem ali o científico e o religioso.
juntos, que é uma coisa legal. Quando nós espíritas, a gente gosta dessas coisas, das duas coisas juntas, né? E daí, a menina fala que ela vive do maná do céu, coisa assim, né? Que daí seria o quê? Seria Deus mandando para ela, né? A força para ela sobreviver. E a menina reza o tempo inteiro e tudo mais. Então é aquela coisa da religiosidade sobressair a tudo na vida dela. Então, essa menina, ela tem muita fé, tem, e a família é muito religiosa. Então, ela fica presa àquilo o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ela reza, ela sabe todos os santos, o que cada santo foi e tudo mais. E a gente não está aqui para discutir a religião, mas a gente está aqui para discutir o fenômeno do milagre, né? E ela... Eu tenho que tomar cuidado só se o Daniel não vai soltar nenhum spoiler de falar a verdade depois, né? Qualquer coisa a gente corta ele falando. Pensa bem, gente, vamos fazer um trato aqui, porque a gente não combinou nada, a gente nunca combina nada aqui, né? Mas aí acontece essas coisas dele soltar uns spoilers, assim. Tô com medo, já tô medindo as palavras aqui para não falar nada, mas ele às vezes não mede, quando ele vê, já falou, aí gente, putz, né? Vai ter que falar que o spoiler foi dado, largado. Bom, vamos lá. Existe essa questão do fanatismo religioso. A gente já falou aqui de outros filmes, inclusive, que falam sobre isso, né? Outras séries até, que falam desse fanatismo religioso, das pessoas que não conseguem ver além da religião. Então, tudo é Deus, tudo foi Deus, a culpa é de Deus, a dádiva é de Deus, a saúde foi Deus quem deu. E a gente tem muitas coisas de religiões que são distintas e que impõem regras distintas também, né? Tem religião que você não pode doar sangue, tem religião que você não pode fazer alguns tipos de atividade, né? Tem religião que você não pode cortar o cabelo. Então, assim, hoje em dia a gente tem diversos tipos de religião que são coisas... Religião foi inventada pelo homem, Jesus não veio aqui inventar religião nenhuma, ele não deixou religião nenhuma, muito pelo contrário, ele pregou o amor a todos, ele ajudou todo mundo, ele nunca perguntava qual religião a sua, ou o que você já fez, né? Ele ajudava as pessoas. Era isso que nós deveríamos ter entendido de tudo o que ele veio fazer aqui, né? Que na verdade ele veio pregar o amor e a gente não entendeu nada, né? E daí as pessoas se dividiram. Eu acredito nessa parte, eu acredito na outra, e como é que a gente vai fazer para que as pessoas se juntem a nós? Criaram os clãs, né? Criaram as religiões. Como que a gente faz para essas pessoas criarem esse vínculo conosco? Então a gente impõe algumas regras, no nosso grupo será assim. O outro fala, bom, no nosso grupo a gente não é dessas ideias, a gente tem outras ideias, a gente faz do outro jeito. E assim surgiram as religiões. A gente pode ter uma ideia, um pouco mais de ideia dessas coisas, quando a gente lê o livro chamado Emmanuel, escrito por Emmanuel, através do Chico Xavier. No livro Emmanuel, ele fala um pouco do início das religiões, principalmente do catolicismo, né, do porquê essas regras da igreja, né? O porquê que eles fizeram isso? Porque eles queriam realmente que as pessoas pensassem iguais e fossem dominadas, né? As ideias que eles tinham. Então, eles poderiam impor-se na sociedade com as ideias deles. Então, existia e existe ainda essa questão do fanatismo religioso. E por isso as pessoas vão lá visitar a menina, porque a menina é milagrosa, porque ela não come, então é alguma coisa de Deus, né? E ali tem pessoas para investigar este fenômeno, né, Damião? É um fenômeno milagroso, né? As pessoas, e ainda bem que tem esse caminho, né, esse caminho da ciência, de você buscar, né, na ciência a resposta para tantas e tantas situações. Você estava falando, Tati, do maná, que é descrito no filme, né? E o maná é descrito como um alimento produzido milagrosamente, sendo fornecido por Deus ao povo israelita, liderado por Moisés, durante a sua estada no deserto, rumo à terra prometida. Isso está ainda na Bíblia, né? O maná era enviado diariamente, não podia ser armazenado para outro dia, também não era fornecido aos sábados,
Por isso, Deus enviava uma quantidade maior às sextas, e nesse caso o maná podia ser guardado para o sábado sem se deteriorizar. E o milagre está na Netflix e questiona as histórias e crenças de nossa vida. O milagre é um daqueles filmes que nos fazem refletir sobre o nosso mundo. O embate entre religião e ciência entra em cena juntamente com os desígnios de Deus sobre todos nós, uma situação ocorrida em séculos passados que ainda presenciamos nos dias atuais. Então a gente para e fala, nossa, estou falando de um filme antigo, aconteceu no século passado. Gente, a gente vive isso ainda, né? Como uma mulher da ciência, a protagonista é completamente cética à situação. Ela só não esperava que a sua investigação revelaria verdades terríveis que abririam suas próprias cicatrizes do passado. E é isso um pouco, né? Na verdade, você está ali buscando, baseado na ciência, e a vida nos oferece isso, né? Abre as nossas próprias feridas, né? As garotas jejuadoras, vale também um lembrete aqui, né, Tati? Se tornaram verdadeiras celebridades através da Europa, isso entre o fim dos anos 1800 e o início de 1900, né? Vistas como anomalias médicas ou então escolhidas de Deus, elas logo foram alvo de investigação que buscavam apurar as suas alegações, se as suas alegações eram legítimas ou apenas uma fraude, né? E a família ao seu redor já a vê como uma santa, assim como todo o vilarejo, né? Afinal, como ela estaria sobrevivendo se não fosse uma pessoa diretamente conectada com Deus? Ai, Tati, aí entra aquilo, né? Então, é uma santa horas, então, e as pessoas daquele local não querem, aí é aquilo também, né, que a gente acaba percebendo, né, Tati? As pessoas não querem saber se é verdade ou não, elas querem se salvar. De um lado, que podem sobreviver sem comer, se houver comunhão com Deus, por outro, transformando a menina em uma espécie de, aquilo que a gente tem, né, hoje, a menina passa a ser o quê? Uma influenciadora da sua época, arrastando multidões para vê-la e pedir por seus milagres, Tati. Influenciadora, olha só que interessante, né? A gente não, a gente não, né? Às vezes a gente não se importa muito, né? Ou algumas pessoas não se importam muito com o que o outro está vivendo, né? Ela se importa com o milagre, ela se importa com o benefício que ela pode ter disso. E nesse caso é o que acontece, né? Qual é o benefício que eu posso obter com isso? Né? Aí ainda questionam, né? Mas a família ganha alguma coisa com isso? A família pede dinheiro? Não, a família não pede nada. Mas as pessoas podem deixar ali a sua doação, se elas quiserem. Né? Então, é muito importante essa reflexão. E todas as histórias que a gente escuta servem para a gente. Né? O Daniel estava falando disso, né? Porque daí ela trouxe, né, removeu ali, teve uns gatilhos ali internos, a gente chama de gatilho, teve uns gatilhos internos ali que fez com que ela refletisse sobre as coisas que ela já tinha passado também, né? Porque todos nós temos as nossas histórias, todos nós temos as nossas vivências, né? Então, a enfermeira também tinha essa questão com ela e fez relembrar muitas coisas para ela. Então, foram alguns gatilhos também que ela pegou como reflexão. E o que a gente faz aqui, gente? Na sessão Pipoca Espiritual, mostra histórias. E nessas histórias, a gente se vê nelas em algumas situações. Outras a gente aprende com elas, com alguns exemplos. A gente aprende o que a gente quer ser, o que a gente não quer ser, o que a gente quer para o mundo, o que a gente não quer para o mundo. Então a gente tem a identificação com o que a gente conta. Por isso que eu gosto das histórias. Por isso que eu gosto o tempo inteiro de ler, de assistir, né, de compartilhar o que a gente tem, de ouvir as pessoas, porque são muitas as histórias que são distintas das nossas, né? E muitas possibilidades que a gente às vezes nem vê que poderiam existir. Essa é uma das histórias. Uma das coisas que me faz refletir é a questão da gente ter que cuidar do corpo, mente e alma.
né? E que muitas vezes a gente não faz isso equilibradamente. Às vezes a gente cuida muito do corpo, tem aquelas pessoas que cuidam muito do corpo, tudo corpo, 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 mas não cuidam muito da mente e muito menos da parte espiritual, né? Que é o que a gente chama de alma. Tem gente que cuida muito da mente, é muito mental, né? Vai estudar tudo e fazer um monte de coisa para a parte mental, para a evolução mental e tudo mais, desenvolvimento dela mentalmente, né? Desenvolvimento psíquico, mas não cuida do corpo ou não cuida do espírito, né? E tem gente que fica ali só no espiritual, né? A gente precisa também cuidar da parte espiritual, né? Que seja por parte de uma religião ou não. A religião em si, ela não é importante para nenhum de nós. Frisem isso, a religião não é importante. O importante é a espiritualidade. É nós nos espiritualizarmos. Não importa a religião que você tem ou se você não tem nenhuma. Tem ateus que são espiritualizados. Então, não importa a religião não é importante, não deve ser importante. A religião salva muitas vidas, Tati, salva. Muitas vezes as pessoas precisam estar numa religião para que ela consiga esse eixo, para que ela consiga se encontrar, para que ela consiga viver em paz com ela mesma, né, para que ela consiga se autoconhecer. Muitas religiões trazem autoconhecimento para a gente, né, mas ela não é primordial. Ai, não me encontro em nenhuma religião. Não tem problema, espiritualize-se. Né? Seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que vai auxiliar os demais, que cuida dessa parte espiritual com a sua moral, que é o que a gente fala no espiritismo, né? Então, assim, ajude a você, auxiliando os outros também, né? Então, essa é a parte espiritual que a gente tem que contar. Se eu preciso acreditar em alguma coisa ou não, já são outros 500. Eu, particularmente, acredito que a gente tem Deus, né? E que sem ele a gente não seria possível a gente estar aqui, né? O que é o que a maioria de nós acredita, que se não leva o nome de Deus, mas que tem pelo menos uma energia aí por trás para que nós possamos estar aqui. Então, o ideal seria que a gente conseguisse cuidar das três coisas ao mesmo tempo, em níveis, não vou falar igual, porque também aí já está pedindo muito, mas assim, que seja parecidinho, né? Que seja os 33,3333%, né? Mas que a gente, né, consiga ficar nos 32, 35, né? Contrabalancear ali um pouquinho, né? Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma. O que a gente vê no filme, né, é uma pessoa que só está voltado a cuidar da alma, entre aspas, né? Mas o corpo não, né? E a gente tem todo um apoio por trás disso e um apoio religioso por trás disso, né? Então a enfermeira o tempo inteiro, gente, ela pode morrer, ela não pode não resistir. Como assim uma pessoa pode ficar tanto tempo sem comer? Não pode. Ela tá ficando mal, né? A saúde dela não tá boa. E a família tá lá, não, tem crise, né? Espera lá, é a nossa fé, né? É milagre. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso. E a questão do fanatismo religioso, foi Deus que quis, foi Deus que mandou, foi Deus. Vamos primeiro colocar a mãozinha na consciência e ver, então, será que Deus realmente quer que a gente sofra? Então é aquela coisa do Deus ruim, de novo, né? Volta lá no tempo de Moisés, né? Deus pune. Deus não pune ninguém, né? Somos nós que às vezes escolhemos o caminho mais difícil, né, Damião? E quantas vezes, né, Tati, aquelas histórias, né, ficar se questionando, né, e aí eu vou lembrar um detalhezinho, né, que até é interessante quando a gente vê o milagre, o bem e o mal somos nós que construímos, gente. Nós construímos nós, nessa existência, a gente constrói o bem e o mal.
Não adianta parar e, vou botar culpa em Deus, culpa em Jesus, vou botar. A gente sempre quer achar um culpado para as coisas. E o erro e a culpa é nossa, né? Nós somos nós. Pegar um exemplo simples de nós construirmos o bem e o mal. Aí você faz a tua festinha de aniversário, bonitinha lá, tal. E aí você para e fala, vou dar um pedacinho de bolo para Tati, que está lá em Barcelona, para levar para casa. Vou pegar aqui. Aí você pega o teu potinho de manteiga que você lavou, o teu potinho de sorvete que você lavou, e fala, pronto, vou dar nesse potinho. Olha, depois devolve, viu, Tati? Depois devolve. E dá o bolo. E a Tati não devolve, ela está lá em Barcelona, está longe. Já jogou até fora o teu pote de manteiga, o teu pote de sorvete, já jogou fora. E aí você fica lá fazendo o quê? Se ruminando. Não, porque a Tati não devolveu, porque a Tati não fez, porque a Tati não fez isso. Eu estou aqui esperando o pote não vem. Cadê o pote? Cadê meu pote? Você está construindo o mal para você. Você está construindo o mal para você. Se você simplesmente parasse, vou construir o bem, eu fiz o bolo com muito amor, estou dando um bolo nesse potinho de sorvete, depois joga fora, está aqui sobrando aqui, você vai fazendo bem para você. Agora, você fica carregando essas coisas, carregando o mal para você, é você que constrói. O bem e o mal nós construímos a cada dia. Olha, peguei um exemplo, né? Um exemplozinho, né? Que são essas coisas tão costumeiras do nosso dia a dia. Você fica esperando aquele pote de sorvete, aquele pote de manteiga usado. Para quê? E você fica esperando que a pessoa para quem você deu te devolva. E aí, como não devolve, você fica ali guardando rancor, guardando mágoa, sabe? Colocando pensamentos negativos. E isso é aquela história. Vai fazer mal para quem? Para você. Vai fazer mal para quem? Para você. Sabe? Com tantas coisas, sabe? Com tantas oportunidades que temos na vida, você vai ficar preocupada e chamando aquilo de pote de Tupperware, Tati. Olha, não vai ter volta esse pote aí não, viu? Porque aqui já foi pro lixo, né? Mas são as coisas, né, que a gente se preocupa. Tem gente que se preocupa tanto com aquilo material, tanto com aquilo que às vezes é tão pequeno para alguns, né, e que não tem importância, né? Tanto não tinha importância que jogou fora o pote, né? Mas para aquele outro era muito importante, né? Então, como é importante que a gente conheça as vontades, né, dos outros, que a gente também fale com o próximo. O Damião falou de culpa, né? No filme tem muito essa questão da culpa, né? E também tem a questão da gente questionar a questão da autopunição, né? Algumas religiões trazem isso, né? A gente vê histórias, né? De padres, de freiras. Tô lendo um livro sobre cura d'Ars. Eu lendo os livros nada a ver. Não é que nada a ver, é bem a ver, tá, gente? O cura d'Ars, né, ele foi considerado milagroso também aqui na França, porque ele era uma pessoa muito boa e tal, e ele tinha uma mediunidade, mas ele era um padre, né? Por isso que eu tô lendo o livro, tá, gente? Aí, queria entender essa história aí. Aí, no Cura d'Ars, ele se autopune o tempo inteiro. Qualquer pensamento que ele tem, ele se chicoteava, né? Então, a autopunição, até onde vai o benefício disso? E no filme, eu fiquei pensando muito sobre esse tipo de coisa, né? Ele traz também essa reflexão, né? Aí a gente também ainda pensa sobre o Deus ruim, sobre o Deus punitivo, né? Se você não se punir, Deus vai te punir, né? Então, quer dizer, Deus quer que a gente sofra? Deus quer que eu sofra para ser uma pessoa melhor? Não é isso. E muita gente entende também quando a gente fala de reencarnação, não, vai ter que voltar para rever isso, e falar, não, porque daí vocês também estão falando do Deus punitivo. Não é a mesma coisa, sabe por quê?
Porque não é Deus que manda a gente de volta para a gente aprender com sofrimento. A gente volta porque a gente vai ter uma outra oportunidade de aprender, né? E se a gente vai sofrer mais ou menos, vai depender de nós. Porque virão as provas? Virão. Ah, você vai precisar passar, sei lá, pela prova da pobreza, por exemplo, né? E daí você vai ter que sofrer porque você vai ser pobre. Não. Tem gente que é pobre, ele passa pelas dificuldades da pobreza, mas ele não sofre com isso, ele aprende com isso. Tantas pessoas que saíram das favelas foram fazer faculdades com todos os sacrifícios e tudo mais, e hoje são pessoas que estão aí para auxiliar o próximo, para ensinar o próximo. Foram pessoas que superaram esse obstáculo, ou seja, ele ganhou a provinha ali que ele tinha que ganhar, passou de ano, né? Era a dificuldade que ele tinha. Então, a gente não tem que pensar na prova como uma punição, a prova como aprendizado, né? É isso que a gente estuda, né, no Espiritismo, e que deveria ser compreendido assim. Mas muita gente ainda não compreende dessa forma. Ainda fala, não, porque então quer dizer que se você matou alguém, vai vir alguém e vai te matar. Não, né? Ah, é isso, é o que a gente tem que fazer da lei da atração, da lei não sei o que lá, da lei do retorno. Não é nada disso, né? Por quê? Primeiro que ninguém vem com a missão de matar alguém. Vamos começar por aí, tá? A pessoa que mata alguém foi alguém que não passou na provinha, certo? Porque a gente vem para cá para aprender. Então, o que eu tenho que aprender? O perdão, a paciência, né? Eu tenho que aprender esses tipos de coisa. Então, a pessoa que matou alguém, né, é uma pessoa que ela vai sofrer as consequências do seu ato, a culpa, né, o remorso, tudo mais. E com isso ela precisa aprender para não repetir o erro. Então ninguém vem com a missão de me mataram agora, essa próxima encarnação eu vou matar também, né? Não é nada disso. Então essa questão da autopunição, né, que a gente vê como prova, é muito interessante, porque ainda tem essa questão de você se ferir para você se sentir melhor. E isso não faz as pessoas se sentirem melhores, né, Damião? Não, não faz, né? Porque não é nesse sentido, não é esse caminhar, né, Tati? E quando a gente pode, né? A gente fala muito aqui no canal e a gente acredita muito nisso, né? De fazer o bem, sem querer nada em troca, né? A gente acredita tanto nisso. Deixa eu falar um pouquinho mais do milagre. A gente falou muito, né? E é presente, né? O fanatismo religioso, caracterizado pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico, é uma ideia ou concepção religiosa. O fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas. E a doutrina espírita nos esclarece que a fé raciocinada é a melhor opção, ou seja, é preciso compreender para acreditar ou aceitar determinada ideia. Tem uma mensagem de Emmanuel que diz o seguinte, né? Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida é crescer em serviço de burilamento constantes. Observa desse modo que a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Está no livro Fonte Viva, de Chico Xavier e Emmanuel, a lição 183, ante a luz da verdade. E a importância da ciência, do bom senso e da fé raciocinada. Em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão. Isso é, busca sempre um saber mais amplo, argumenta e se questiona, né, Tati? Tem que se questionar. Tem que se questionar. A gente não pode aceitar todas as ideias, aceitar tudo que é imposto, né? Nem por religiosos, nem por políticos, nem por influencers, né? Por todas essas pessoas que estão aí, a gente precisa questionar, ver o que é melhor para a gente também, né? E uma das coisas que eu queria também comentar sobre esse filme são
que eu sempre falo, as pessoas boas que surgem no nosso caminho, como a gente tem que valorizar as pessoas que aparecem no nosso caminho, né? A gente precisa muito valorizar, né, Damião? As pessoas boas que aparecem no nosso caminho. Damião foi uma pessoa muito boa que surgiu no nosso caminho. Gostaria de falar isso aqui também, porque sem ele, a gente não teria metade desse canal, né? Porque quando eu comecei a fazer algumas coisas no canal, que foi na pandemia, né? Que foi, na verdade, só para fazer a vibração e tudo mais, as pessoas, continua e tal. Eu entrei em contato com ele e falei, Damião, não sei porquê, eu pensei em você, né, pra gente fazer alguma coisa junto, não sei o que lá e tal, e queria que você me desse contato de algumas pessoas também, pra gente gravar, e nananana. Daí gravei com ele primeiro, né, e depois ele começou a me passar muitos contatos de pessoas muito bacanas, então sem ele eu não teria conhecido muita gente maravilhosa que surgiu na minha vida, né? E a gente teve ideias depois de ampliar o canal, então esse ano a gente ampliou aqui o canal, né? Coloquei aí, a gente está colocando os programas da rádio também aqui, programas novos também, o Mensagens de Luz não existia, né, nem na rádio, nem em lugar nenhum, é um programa daqui, né, que a gente acabou criando, e muitas coisas, muitas parcerias boas, né, então assim, pessoas boas que surgem no nosso caminho, às vezes só quando você vai comprar o pão, né, a pessoa que te atende ali, te atendeu bem, te deu uma palavra, um sorriso, para mim isso é uma pessoa boa que surgiu no meu caminho, né, outras pessoas são pessoas que te dão a mão, né? Como eu tô falando do Damião, né? Me deram a mão, que me ajudaram, ou pessoas que surgiram, que me deram alguma solução de alguma coisa, os professores que passaram na minha vida, os chefes, as pessoas boas, meus colegas de trabalho. Teve gente que não foi muito boa, mas teve gente boa, né? Então, são pessoas que a gente precisa valorizar mais, eu acho, né? Na nossa amizade, na nossa jornada. Às vezes, mas o cara do pão não é teu amigo. Não é meu amigo, mas ele é uma pessoa tão boa que eu quero que ele se dê bem, né? Eu quero que ele fique bem. Então, é isso que a gente precisa valorizar. Então, é isso quando eu falo de doação de amor, né? É isso, é desejar o bem, é querer ver o bem do próximo, porque as pessoas que estendem a mão são pessoas que a gente precisa valorizar mais, né, na nossa jornada. E não é, Damião? E a gente, e é aquilo, né? Esse amor que a Tati fala, gente, é o amor universal. É tão lindo isso, né? Tão lindo essa oportunidade que a gente tem, né? E aqui no canal a gente fala muito isso, né? Desse amor universal. Como é lindo, né? Você poder, é aquilo que ela falou, você poder querer bem. Então, a partir do que você quer bem o homem do pão, você está colocando amor aí, né? Você está colocando esse sentimento lindo, né? As pessoas, e aí faz parte desse conceito ali, mas a gente vai estar falando muito sobre isso para quebrar, né, Tati? E o milagre nos traz muitas reflexões nesse sentido, da gente poder parar e pensar nesse amor universal e não só nesse amor amante, né, Tati? Exato, gente. O amor universal é o melhor, a nossa base de sobrevivência, né? É o ar que a gente respira, é ele que faz com que a gente sobreviva aqui. Então, e foi isso que Jesus quis mostrar pra gente. Muita gente ainda não entendeu, mas foi isso que Jesus quis trazer pra gente, foi essa mensagem dele, né? Amor. Se a gente se amar, a gente não tem guerra. Se a gente se amar, a gente está respeitando as opiniões dos outros. Se a gente se amar, a gente consegue viver em harmonia. E é isso que a gente quer. E por isso, toda sexta-feira, a gente está aqui para trazer uma reflexão para vocês, para que vocês consigam ver se é um milagre ou se não é, né? Tudo isso que a gente traz para vocês aqui de algum filme, de algum desenho, de alguma série, de algum documentário, do que seja. A gente está aqui para falar de histórias, né? E para acrescentar alguma coisa nessas reflexões espirituais que a gente faz. Bom, gente, curte a gente aqui se você ainda não curtiu, segue a gente no canal e sexta-feira tem mais. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.